A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o pastor Manuel Batista. Esse é o canal Falando para Transformar Vidas. E nós vamos dar continuidade ao nosso ensinamento sobre amadurecimento espiritual. E na continuação do que nós já falamos no vídeo anterior, nós vamos concluir aqui a parte da importância de se perceber o Espírito. Deixamos claro aqui no vídeo anterior a necessidade de se perceber o Espírito e agora vamos terminar concluindo sobre a importância de se perceber o nosso Espírito, ok? Então quero te convidar a ficar comigo até o final desse vídeo, porque juntos nós vamos mergulhar nas revelações da palavra de Deus, no tocante a esse assunto tão interessante que é o amadurecimento espiritual. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Muito bem, pessoal, eu quero já de início iniciar aqui nossa fala, lendo para vocês João capítulo 4, o verso 24. É um diálogo, é uma fala no diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, onde ela faz os seus questionamentos acerca da adoração, e Jesus responde para ela da seguinte maneira. No verso 24, Jesus, do capítulo 4, ele diz assim: Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Ok? Recapitulando aqui, que nós estamos fazendo um estudo com base em uma visão tricotômica. Estamos estudando o amadurecimento espiritual, porém estamos fazendo isso dentro de um contexto humano, antropológico, tricotômico do homem, ok? Muito bem. Partindo desse versículo, vamos entender por que é importante eu perceber o meu espírito. Eu já entendi sobre a necessidade. Agora eu preciso entender a importância. Porque é importante. E o texto aqui é bem claro, né? Porque Deus é Espírito. E importa, ou seja, é necessário que você, todo aquele que o adora, o faça, né? Em espírito e em verdade. Então vamos pensar da seguinte forma: Deus é espírito e, portanto, devemos o adorar em espírito e em verdade. E aí o pensamento nos permite entender. Não é uma questão de forma, mas de origem. Devemos exercitar, e aí eu quero que você grave essa palavra aí, exercitar o nosso espírito, se quisermos adorar a Deus. Porque se falharmos em perceber o nosso espírito, a nossa adoração será comprometida. O máximo que iremos alcançar será um louvor no nível da mente, da alma. Então veja que, dentro de uma perspectiva tricotômica, com base na palavra do Senhor, nós vemos essa
possibilidade de divisão: espírito, alma e corpo. Então, se existe essa divisão, existe a possibilidade, então, de nós, pela palavra, conhecermos melhor o relacionamento, ou como se dá esse relacionamento da palavra de Deus com o homem no seu ser tricotômico. Como que a palavra de Deus alcança o meu espírito? Como que a palavra de Deus alcança a minha alma? E como que a palavra de Deus, ela alcança o meu espírito? E é interessante esse tipo de pensamento, porque no decorrer da nossa caminhada, e esse é um pensamento meu, com base nesse estudo que nós estamos ministrando, que nós podemos observar, de alguma forma, a manifestação ou a ação da palavra de Deus agindo nessas três áreas da nossa vida. A gente consegue, ao longo da caminhada, perceber a palavra de Deus influenciando no nosso espírito. Embora muitos de nós cristãos tenhamos pouco conhecimento ou nenhum conhecimento acerca da questão do espírito, e muito mais com relação à alma e o corpo, mas é possível perceber a ação da palavra de Deus no nosso espírito. E nós vamos tratar desses assuntos mais na frente. O meu objetivo agora é fazer você entender a importância de se perceber o espírito. Por que é importante insistir nisso? Porque, como nós dissemos aqui no texto que nós lemos, falhar em conhecer o espírito vai fazer com que a minha adoração, que a minha busca, né, aconteça apenas no nível mental do pensamento. E eu preciso acessar o meu espírito, ou permitir que a partir do momento que eu perceber o meu espírito, eu consiga direcionar de forma mais eficaz a palavra de Deus para o meu espírito. Esse é o nosso objetivo. Então, no decorrer deste curso, a gente vai estar individualizando cada uma dessas três partes, ok? Então, a partir do momento que nós conhecemos o nosso espírito, ou pelo menos, né, passamos a conhecer melhor essa parte, nós vamos entendendo as coisas, para nós vão ficando mais claras. Então, veja só, não é só a adoração, ok? Mas também, vamos continuar aqui, ó. Devemos também orar sem cessar no espírito. Esse também é um ensinamento dentro da palavra de Deus. Você vai encontrar isso em Efésios capítulo 6, 18, 1 Coríntios 14, 14. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele explica: se orarmos em outra língua, então o Espírito ora. No verso seguinte, ele acrescenta: orarei com o Espírito. Para orar com o Espírito, não precisamos usar a mente. Por isso, podemos orar o tempo todo, mesmo enquanto trabalhamos ou estudando. Então, ele está fazendo aqui uma referência com relação a um comportamento do nosso espírito com relação ao reino espiritual, ao mundo espiritual. Mas ele não se detém apenas na questão do orar
mas também na questão de nós andarmos ou andarmos em espírito. No mesmo texto, né, que ele está se referindo à língua, ele diz, então meu espírito ora. Ele está dizendo que o eu e o espírito são a mesma coisa, mostrando que ele se via como um ser espiritual. Então, ele está dizendo aqui que o seu ser todo, o seu ser pensante, além da alma, o seu ser interior é espírito, né? A sua essência é espírito. Ele também diz aqui, somos exortados a andar no Espírito e a servir a Deus no Espírito. Então, isso aqui é só para a gente, nós vamos nos aprofundar nessa questão aqui. Servir a Deus no Espírito, Paulo diz em sua carta aos Romanos que ele serve a Deus no Espírito, Romanos 1:9. O mesmo se aplica a cada um de nós. Precisamos aprender a exercitar. Eu quero que você grave de novo essa palavra aqui, exercitar o nosso espírito para que possamos servir a Deus fazendo a sua vontade. Ok? Deixa eu ver aqui uma fala. Ele diz assim, eu sei perceber o meu corpo e também sei perceber a minha alma. É aquilo que eu estava dizendo. Nós cristãos temos essa facilidade de perceber a nossa alma, de perceber o nosso corpo. Por exemplo, se você corta o seu braço, você sabe que você feriu o seu braço, você vai sentir dor, o sinal de que alguma coisa não está boa no seu corpo é a dor. Por que está doendo meu braço? Porque eu feri meu braço, eu cortei meu braço. Olha a minha cicatriz aqui, ó. Eu cortei meu braço. Então eu senti a dor, ok? Eu percebi meu corpo pelo tato, pela dor. Eu percebi. Quando você se sente deprimido, quando você se sente triste, quando você se sente de alguma forma emocionalmente abalado, você sente esse desconforto, você percebe a sua alma, porque esse tipo de ferimento, ele não é material, ele é um ferimento causado na alma, é uma dor na alma, é uma ferida na alma. E como é que isso se manifesta? Se manifesta normalmente nas emoções, ok? Existem alguns casos em que uma patologia da alma ou uma ferida da alma, ela pode por algum tempo se manifestar no corpo, ok? Isso é normal acontecer. Muitas pessoas vão aos médicos sentindo sintomas físicos e depois de uma bateria de exame o médico entende que não é cognitivo, não é material, não é no corpo, e sim na emoção. E aí essa pessoa é encaminhada a um psicanalista, a um psicólogo, a um psiquiatra. É normal essas coisas acontecer. Então, perceber a alma e perceber o corpo é normal e é mais comum entre o ser humano. Mas conhecer o espírito, perceber o espírito, é mais difícil. Por quê? Porque trata-se de algo que era original e que, pelo pecado, veio a morrer.
e que pela obra redentora de Cristo veio a ressurgir, ressuscitar esse espírito que estava morto e reconhecer a ação desse espírito, ou seja, trazer o homem que pensa, o homem que fala, que anda, que caminha, a entender que originalmente ele é espírito e que ele precisa agora então perceber esse espírito. É mais difícil, por quê? Porque o espírito estava morto. É onde entra agora o nosso exercício, né? Os exercícios do dia a dia, os exercícios cristãos, leitura da palavra, oração, exercícios que vão nos levar a perceber melhor nosso espírito e fortalecer melhor o nosso espírito. Então, a proposta desse estudo é justamente esse objetivo, é levar você a perceber melhor o seu espírito como um cristão, como um ser tricotômico, ok? Então, esse é o objetivo desse ensinamento. Então, eu quero, nesse momento, convidar você a fazer uma interação conosco. Deixe aí se você está vendo esse vídeo, se você chegou até esse momento, deixe seu comentário aí, as suas dúvidas que você vier a ter com relação a essas questões as quais nós estamos colocando aqui, que são questões muito importantes e que eu vou confessar para você que em 30 anos de evangelho eu nunca tive esse tipo de estudo. Eu nunca tive na minha congregação, na minha igreja, um estudo que fosse voltado a essa questão do espírito e que me fizesse entender melhor a proposta, vamos dizer assim, de salvação desse homem tricotômico. Porque o apóstolo Paulo diz que é necessário que eu leve o meu corpo, a minha alma e o meu espírito em santidade e irrepreensíveis diante do Senhor. Então, como fazer isso se eu não entender como funcionam essas três partes? Ok? Então, deixa aqui no nosso comentário a sua dúvida e participe, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, faz desse vídeo um estudo na sua casa, numa reunião dos amigos que tenham um interesse de crescer, de amadurecer espiritualmente, ok? E você vai estar nos ajudando, porque o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e pode indicar ele para mais pessoas. Dito estas coisas, vamos deixar conclusão, de forma conclusiva essa questão. Da mesma maneira que é importante eu perceber o meu espírito, o primeiro vídeo fala que é necessário eu perceber o meu espírito. Por que é necessário? Porque Deus é espírito. Segundo tópico fala sobre a importância. Por que é importante eu perceber o meu espírito? Porque servimos a Deus em espírito. Ok? Então, servimos a Deus no espírito. Então, dentro dessa proposta inicial, entender a necessidade de perceber o meu espírito e entender a importância, por que é importante eu
perceber o meu espírito, vai me levar a entender melhor o vídeo seguinte, onde nós vamos falar sobre as funções específicas de cada uma dessas áreas. Não sei se nós vamos conseguir falar das 3 partes no mesmo vídeo, espírito, alma e corpo, mas se não for possível, nós vamos dividir isso nos 3 próximos vídeos, ok? E nós vamos estar falando sobre as funções. Então, é certo, pela quantidade de conteúdo que nós temos, que nós vamos estar postando os vídeos todas as quartas-feiras, às 9 horas da manhã, e todos os sábados, como está escrito no nosso banner do canal, que nós temos vídeos todas as segundas-feiras, 19 horas. Então nós vamos estar postando vídeos na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Provavelmente será na quinta-feira. Nós vamos estar postando os vídeos nas quintas-feiras e todas as segundas-feiras, ok? Isso é nós vamos postar 2 vídeos por semana, por conta que nós vamos trabalhar em média 30 minutos cada vídeo. Serão aulas de 30 minutos e nós vamos estar então comprometidos aqui de postar 2 vídeos durante a semana, ok? Que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus.